O pepino, pessoal, carrega uma das mais baixas densidades energéticas de todos os alimentos, né? Em 100 gramas a gente vai ter mais ou menos 20 calorias. E esse aqui vai ser o número 10 dessa lista que eu tô montando aqui para vocês, nós vamos montar juntos, dos 10 alimentos que você pode comer que nunca vão te engordar. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque é óbvio, se você comer 10.000 calorias de pepino, você vai ter problemas gastro-digestórios, mas você vai engordar também. Só que o grande lance é isso, esses alimentos aqui dessa lista são alimentos que dificilmente você vai comer grandes quantidades, porque ele tem pouca caloria e ele te dá saciedade. Então vamos supor que você conseguisse comer 500 calorias de pepino. Se em 100 gramas tem 20 calorias, 500 gramas, 100 calorias, para dar 500 calorias você precisaria comer 2,5 kg de pepino. Se você comer 2,5 kg de pepino numa refeição, provavelmente você não come mais o resto do dia. Então é por isso que você pode comer ele de uma forma, basicamente à vontade. Porque o nível de saciedade que ele vai dar aumenta tanto a aderência na dieta que não vale a pena contar. Entendeu? E o número 9, para você que gosta de fruta, e é a minha fruta favorita, né? É o melão. 100 gramas, 30 e poucas calorias, só que com um bom poder de saciedade também. Então, quando eu tô com muita fome, por exemplo, café da manhã, acordo com muita fome, hoje eu parei de fazer o jejum, eu vou lá, ao invés de comer banana, eu como uma parte ou tudo de melão. E isso me dá muita saciedade. Então, número 9, melão, e número 8, folhas verdes. Essa eu sempre falo para os alunos da consultoria, né? Porque às vezes eles perguntam, Leandro, devo contar os macros do alface? Galera, o alface, em 100 gramas de alface, a gente vai ter mais ou menos 10, 12, 15 calorias. E a maior parte é fibra. Então assim, totalmente irrelevante. Folha verde, qualquer uma, tá? Agrião, rúcula, espinafre, alface, pode comer à vontade. A selga também é bom para quem tá com um dinheiro um pouquinho mais baixo. Uma selgonazona, assim, bem grandona. Nem sei se esse é o aumentativo de acelga. Um alcegão. Você vai pagar barato e você vai ter folha para a semana toda. Só vale lembrar, como você tempera a salada, beleza, aí faz diferença. Vou comer folha verde, vou encher de azeite, então você está comendo azeite também. E aí isso vai atrapalhar, mas não é a folha verde. Número 7, tomate. Eu acho legal falar do tomate, porque eu também falo isso para os alunos, né? Às vezes eles falam, a comida está muito seca. Eu falei, faz um molho de tomate natural. Você pega a receitinha na internet, mas a receitinha na internet manda colocar óleo, manda colocar azeite. Não coloca, adapta. Galera, a gente que está buscando um objetivo, às vezes não tem aquilo pronto, entende? Ou às vezes quando tem é ruim. O molho de tomate fit, aí você vai olhar e não tem caloria, tem muita caloria. Então começa a ter esse discernimento. Deixa eu procurar uma receita aqui de um bolo, sei lá. Só que eu vou trocar a farinha branca pela farinha de aveia e vou fazer um teste, porque ela vai me dar muito mais saciedade, ainda que tenha uma caloria, né, também a considerar. Mas já é um avanço. Então a gente tem que ir adaptando. A gente vai criando. Algumas coisas eu crio e compartilho com vocês. Outras coisas vocês têm que criar e compartilhar comigo, que eu também sou ser humano. Então, molho de tomate natural ou o próprio tomate para você consumir na alimentação, tranquilo. Número 6 e número 5 eu vou falar junto, porque eu gosto de juntar os dois. Nossa, fica muito bom. Abobrinha e berinjela. Você misturando os dois, né, eu corto tudo em quadradinhos assim, levo no forno. Galera, ele solta uma aguinha que parece que tem óleo. Se você falar, você acha que tem óleo aqui ou não? A pessoa fala, tem. Você colocou azeite. Não tem. Então fica uma coisa molhadinha, gostosa. Molhadinha é mais gostoso. Você mistura, às vezes, com alguma coisa que tá seca. Por exemplo, peguei um arroz, tá meio difícil para descer. Você mistura ali um pouquinho, fica show de bola. Também tem pouquíssimas calorias. Número 4. Rabanete. Esse aí eu até falei outro dia na caixinha de perguntas lá do Instagram. O rabanete, pessoal, tem pouquíssima caloria também, dá pra comer à vontade pra caramba. E ele entra em todos esses que a gente falou anteriormente, tomate, pepino, folhas verdes. Você pode fazer uma salada com todos eles, que vai ficar bem gostoso, só lembra do azeite que pode colocar tudo a perder. Eu até falei disso lá no meu curso de dieta que ensina a montar do zero. Quando a gente vai colocar azeite na nossa dieta, nós temos que computar sim, tá? Porque tem um valor calórico expressivo. E agora eu quero falar aqui de 3 coisas, tá? Uma vai ser uma fonte de carboidratos, uma vai ser uma fonte de proteína e a última, você vai entender por que eu tô colocando ela por último. O feijão, tá, pessoal? Fonte de carboidrato, nosso número 3. Ele tem calorias relevantes, você deve contabilizar.
Só que o que que acontece? O feijão ele tem tanta fibra, o índice glicêmico dele é tão baixo, principalmente o feijão preto, que te deixa tão saciado que se você tiver com fome, não é que você pode comer livre, mas de repente vamos supor que você tem uma refeição lá com 300 gramas de arroz. Aí você coloca, para ficar equivalente caloricamente, quase 500 gramas de feijão. Pesa só os grãos, tá? Não precisa pesar o caldo. Meu amigo, meio quilo de feijão dá muito mais saciedade que meio quilo de arroz. E a sua refeição era 300 de arroz e virou 500 de feijão. Então, aquele dia que você estiver com muita fome, troca os teus carboidratos por feijão, faz esse teste. E o número 2 é uma fonte de proteína, que é a clara de ovo, pasteurizada. O que que acontece, pessoal? Você pode pegar o ovo, tá, e tirar a gema. Eu acho desperdício, eu não faço isso. Então eu compro a clara do ovo pasteurizada, que é o litrão ali, e a cada 100 ml a gente tem 10 gramas de proteína. Agora, presta atenção no seguinte, o peito de frango, em 100 gramas, você vai ter 30 gramas de proteína. Na clara de ovo são 300 gramas de clara de ovo, são 3 vezes mais. Então imagina que você tem lá uma refeição com frango e arroz, aí você troca por clara de ovo e feijão. Leandro, eu vou explodir a minha cidade. Pode ser que sim, mas fome você não vai passar, não posso resolver todos os seus problemas. Mentira. Existem técnicas para você reduzir os gases, tá? Eu já fiz vídeo sobre isso. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Leandro Twin mais gases. O que que eu vou encontrar? Como prevenir isso, tá? Mas aí você vai conseguir uma excelente refeição. E o nosso número 1 é o café. O café ele não tem calorias, lógico que você não vai tacar açúcar no negócio, e ele é um alcaloide simpático mimético, 1,3,7-trimetilxantina. Lembra por que você fala essa palavra toda vez que você fala cafeína? Porque eu demorei para decorar e se eu não usar eu vou me achar um completo idiota, gastei muito tempo para decorar isso para não usar? Não vou usar. Então, 1,3,7-trimetilxantina, ou cafeína, ou café. Então você está ali com fome, se você toma um pouquinho de café, não próximo da hora de dormir, você vai perceber que ele tira um pouquinho a tua fome porque ele é simpático mimético, ele imita o teu sistema nervoso simpático, ele te coloca no estado de luta ou fuga. E também você deglute alguma coisa. Só que o café é uma linha tênue, tá? Faz mal ou faz bem? Pois faz mal e faz bem. Tudo depende de como você faz a utilização na sua rotina. Então eu vou deixar você com esse vídeo aqui, porque muitas pessoas quando estão fazendo dieta para emagrecer, às vezes exagera no café e aí isso acaba atrapalhando, tá? Dá uma conferida.